Olá, pessoal. Dando sequência ao nosso conteúdo sobre desenvolvimento web com Django, nessa aula estaremos conhecendo uma ideia de desenvolvimento. No caso, a ideia que eu trago para vocês é o VS Code. Aqui eu trago uma definição também em relação ao que é IDE, esse nome que eu acabei de falar. E eu vou resumir, né, essa definição, né? Então, a IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado. Quando eu coloco aqui o termo integrado, eu estou fazendo a referência a um conjunto de ferramentas que vão trabalhar de forma conjunta em um único local. A gente, no início do nosso curso, começamos a preparar o ambiente, né? E fizemos lá o processo de criação de um projeto, criação de uma aplicação, de um ambiente virtual. E durante esse percurso, nós usamos um prompt comando, no caso do Windows. E lá no Linux, nós fizemos uso de um terminal. A parte de código, a gente usou um editor de código. Então, a gente usou ferramentas separadas para criar os nossos projetos e os nossos códigos. Com a IDE, a gente tem uma proposta de trabalhar tudo isso de forma integrada, em um único local. Na continuação, nós temos o seguinte, ó, é um software que combina ferramentas comuns de desenvolvimento. Isso quer dizer que são várias ferramentas que são comuns a vários profissionais. E lá, dentro dessas ideias, a gente vai ter acesso a uma infinidade de ferramentas. Algumas a gente usa, outras não, mas são ferramentas que são comuns a outros desenvolvedores que também trabalham dentro desse mesmo segmento que o nosso. Então, à medida que a gente vai aprofundando, né, os conhecimentos em relação à programação, né, vai se fazendo necessário o uso de ferramentas que promovam, né, de certo modo, uma maior produtividade. E essas ideias, elas são fundamentais nesse sentido. Então, como eu coloquei aqui como proposta, né, apresentar a ideia VS Code, eu vou copiar aqui o link do site dessa IDE. Vou abrir aqui o site. Que aqui é o site do VS Code, né, do Visual Studio Code. Se vocês observarem, esse botão, ele faz uso, né, daquele recurso request para saber o navegador que eu estou usando, ou melhor, para saber o sistema operacional que eu estou usando. E aí ele já sugere o download para o Windows. Eu já fiz o download para adiantar o processo, tá? Mas no caso de vocês, vocês baixem clicando nesse link. Aqui eu vou executar o VS Code. Vou selecionar a opção eu aceito o acordo, clicar em próximo. Vou manter as informações padrão, aqui também. Essa opção é marcar para não criar uma pasta no menu iniciar, mas eu quero deixar uma pasta do menu iniciar com as informações do VS Code. Ele pergunta se eu quero criar um atalho na área de trabalho, vou marcar que sim. E vou marcar também essas duas opções, porque essas opções aqui elas facilitam na hora da gente abrir um projeto sem estar com o VS Code aberto. Depois eu vou mostrar para vocês que isso aqui ajuda muito. Então vamos instalar. Então, enquanto está instalando aí, né, além dessa parte de integração, né, que o VS Code e as IDEs oferecem, né, também existem inúmeros outros recursos, né, que a gente pode fazer uso quando a gente passa a utilizar essas
esses ambientes de desenvolvimento, como, por exemplo, recurso de autocomplete, recurso de formatação de código, né? E vários outros recursos. Aqui eu vou clicar em concluir, né? E ele já vai iniciar o Visual Studio Code. Perfeito. Ele abriu aí o Visual Studio Code. Então já cumprimos aí uma parte do processo da nossa aula, né? Que é a instalação do VS Code. O próximo passo é executar algumas configurações, né? A primeira delas é instalar uma extensão Português Brasil. Então, essa extensão Português Brasil, a gente pode estar colocando ela nessa área aqui de extensões. Então, eu vou colocar aqui Português Brasil. No meu caso, como eu já tinha o VS Code instalado e eu apenas estou refazendo o processo de instalação, né? Ele já está aqui marcando como instalado. Mas vocês vão digitar aqui, ó, Português Brasil. Vão clicar nessa opção aqui, tá? E no meu caso aqui está aparecendo desinstalar, mas vocês vão selecionar a opção instalar, ou melhor, install, né? Porque a ideia de vocês vai estar em inglês. Então, vocês vão clicar aqui em extensão, digitar português Brasil, selecionar, e vão clicar em install. Depois que vocês instalarem, e ele finalizar a instalação, vai surgir uma notificação aqui do lado pedindo para vocês reiniciarem a IDE. Então, vocês podem clicar aí e ele vai reiniciar a IDE, tá? A outra parte do processo é instalar os pacotes, né, de extensões do Python. Então, como a gente vai estar trabalhando com Django, eu optei por instalar, né, essa extensão, o Python Extension Pack. Né? Esse pacote aqui ele traz algumas ferramentas que a gente vai conhecer aqui. Deixa eu copiar ele aqui. Então, coloquei aqui o Python Extension Pack. Se vocês clicarem nele, ó, ele vai mostrar algumas ferramentas que tem nesse pacote. Ó. Auto, Docstring, Python, Jinja, Django, IntelliCode, Python Indent. Então, ele já traz aí uma série de ferramentas que a gente pode estar usando aí dentro da nossa IDE. No meu caso aqui, como ele já está instalado, porque eu já tinha uma instância do VS Code na minha máquina, eu apenas desinstalei para fazer o processo de instalação novamente, mas ela acabou mantendo essas ferramentas. Então, no caso de vocês, vocês vão dar um instalar, tá? Aqui. E ele vai instalar todas essas ferramentas que estão listadas aqui. Ok? Essa opção aqui, ó, quando eu carreguei, ela já tinha, né? No caso de vocês, não vai ter. Ela vai surgir depois que vocês instalarem esse pacote de extensões do Python, tá? Aí vai surgir aqui essa opção. E é o que a gente vai selecionar a partir de agora. Então, eu vou clicar aqui. No meu caso, ó, eu cliquei aqui em expandir a Venv e ele não mostra nenhum ambiente virtual, né? Mas, de qualquer forma, eu preciso saber se eu tenho algum projeto aberto aqui na minha IDE para conseguir, né, abrir um ambiente virtual. Para eu verificar se existe um projeto aberto, eu clico aqui em Explorer. E aqui não tem nenhum projeto aberto. Ele dá a opção, abrir uma pasta, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma pasta ao Workspace.
porque nem sempre essa opção vai ficar visível aqui para vocês. Então, o modo mais comum, né, é selecionar aqui arquivo, adicionar pasta ao workspace. Eu vou selecionar aqui documentos e vou criar uma pasta aqui em documentos chamado projetos Django VS Code. E dentro dessa, projetos Django VS Code. Dentro dessa pasta eu vou criar aqui uma aula preparação VS Code. Vou selecionar essa pasta. Então, o que a gente vai criar, né, dentro dessa aula de hoje vai estar aqui dentro desse diretório. Então, esse diretório vai ser o diretório do nosso projeto que nós vamos estar criando nessa aula de hoje. Ó. Se a gente observar aqui, deixa eu voltar aqui para o plano de aula, né? Então, a gente vai também criar um projeto em um ambiente virtual, né? A gente, desde o início das nossas aulas, vem trabalhando com projetos em ambientes virtuais, no caso, o Virtual Env. E nessa aula não vai ser diferente, a gente vai criar um projeto, só que de uma forma um pouco diferente, usando uma IDE, que no caso aqui é o VS Code. Então, essa pasta aqui vai ser a pasta do meu projeto, tá? Então, eu vou selecionar ela e vou clicar em adicionar. E aí, o VS Code já vai trazer aqui para a gente a pasta do nosso projeto, ok? Aqui, dentro dessa extensão do Python, né, a gente pode estar fazendo a adição aqui da nossa Venv, né, nossa virtual, máquina virtual, né? E como é que eu faço essa adição? Eu clico aqui nesse maisinho, ó, ele já criar, né, o ambiente, né, virtual. Aqui nesse passo, né, ele mostra, né, que nós temos esse interpretador do Python aqui, ó, Python 3.12.2. Então, eu vou selecionar essa opção, tá? Ele já começa o processo de criação. E aí ele fala, percebemos que um novo ambiente foi criado, deseja selecioná-lo para a pasta do espaço trabalho, que foi a que a gente criou aqui? Sim. E ele criou aí o nosso ambiente virtual. Se vocês observarem também, aqui ele já tem a opção, né, de abrir um terminal, né? Esse terminal ele já vai ser aberto dentro do ambiente virtual, tá? Então a gente desde o princípio vem separando, né, os nossos projetos em ambientes virtuais para que a gente venha criar, né, as nossas extensões, os nossos pacotes, as nossas dependências de forma individual para cada projeto. Então, eu vou estar abrindo aqui esse terminal. E aí, provavelmente, onde vocês também vai estar aparecendo essa mensagem de erro. O que é que acontece aqui? Isso aqui acontece porque, deixa eu até trazer aqui nosso plano. Acontece, eu já trouxe até alguns comandos, né, para a gente executar, e vocês vão ter que executar esses comandos, tá? Isso aqui acontece porque o VS Code, ele usa, né, no seu terminal, o PowerShell. PowerShell. A gente sempre veio utilizando aí a ferramenta Prompt Comando, CMD, né? E o CMD não tem esse tipo de problema, né? Tanto é que desde o princípio eu optei por usar o CMD para evitar, né, falar sobre isso, né? Pular essa etapa, porque quando a gente usou o Linux não tinha nada de problema nesse sentido. E quando usamos também o próprio comando do Windows, também não tem nenhum problema também nesse sentido.
Acontece que o PowerShell, ele, por padrão, né, ele traz uma restrição, né, na sua política de execução de alguns comandos dentro dele. E a gente pode verificar, né, o valor, né, o valor dessa política de restrição dentro do próprio PowerShell. Eu vou tentar executar aqui para ver se ele vai ter acesso para verificar, né, o nome dessa política, o valor dessa política. Então, eu pulei aqui, ó, o get, execute, policy, para ele verificar qual é a política, né, de segurança em relação ao PowerShell. Então, ele forma aqui, ó, que é restrito. E essa política restrita, ela limita a gente a fazer uso de uma quantidade bem limitada de comandos dentro do PowerShell, digamos assim. Então a gente precisa alterar esse valor. Só que o PowerShell do que a gente está executando aqui, ele não está no modo administrador. E a gente só consegue alterar essa política no modo administrador. Isso aqui só vai ser necessário mesmo uma vez só, que é na primeira vez que vocês forem executar o PowerShell. Nas próximas vezes, vocês não vão precisar ficar fazendo mais isso. Então, feito isso, a gente não precisa mais estar reexecutando esse comando. Tá? Então, vou copiar aqui, vou abrir aqui o PowerShell, fora da IDE, né? Vou apertar a tecla Shift, que eu quero abrir o PowerShell como administrador. Se eu não apertar a tecla Shift, ele não vai dar a opção de abrir como administrador. Ó, eu vou soltar a tecla Shift. No caso aqui ele manteve. Mas é sempre bom manter essa tecla Shift pressionada, tá? Então, executar como administrador. E aqui eu vou estar executando esse comando. Ó. O que é que esse comando vai fazer? Ele vai mudar essa, essa restrição, digamos assim. Então, executei, ele pergunta se eu desejo aplicar, né? Deseja alterar a política de execução? Sim. Aí eu vou colocar só o S maiúsculo. Então, feito isso, em tese, opa, em tese, já está no ponto aí para a gente estar executando os nossos comandos. Deixa eu tentar reexecutar o terminal aqui. Então, ó, percebam que após essa alteração na política de execução, ele já abre aí o meu terminal dentro do meu ambiente virtual, meu Vent, tá? Então, perceba que eu não preciso aqui abrir um prompt de comando, um CMD, fora da minha IDE de desenvolvimento, fora do meu ambiente de desenvolvimento. Eu posso fazer tudo de forma integrada, né? E o que é que eu posso estar fazendo? Observem que eu já estou aqui dentro da pasta que eu criei, ó, aula, preparação, VS Code. O que é que eu posso estar fazendo aqui? Eu posso estar criando o meu projeto Django. E como é que eu faço para criar um projeto Django? Então, o comando é Django admin. Só que, como eu acabei de instalar, né, o VS Code, eu acabei de executar o ambiente virtual, eu não sei o que é que tem instalado nesse ambiente virtual. Então, eu vou listar aqui todas as dependências e pacotes, né, que existem aqui dentro do nosso ambiente virtual. E aí ele só lista o pip, né? Então, eu vou estar instalando o Django para que a gente possa criar o nosso projeto Django. Pip install Django.
para que eu possa conferir, né, se o Django foi instalado. Novamente, pip espaço ist. E aí ele criou, né, o pacote, instalou o pacote do Django. E ele acabou instalando algumas outras dependências, né, além do Django. São dependências que são usadas no Django. Então, agora eu posso estar criando o meu projeto, né? E o comando de criação de um projeto é Django admin. E quando eu quero criar o projeto, eu coloco start project. Aqui eu quero criar um projeto dentro do meu diretório aula preparação VS Code, tá? Eu não quero que ele crie uma outra pasta do projeto, né? E dentro dessa pasta uma outra subpasta. Eu quero que ele crie a pasta do meu projeto aqui dentro. Então eu vou colocar aqui mesmo nome, aula preparação VS Code. E aí eu vou colocar um ponto, né? Qual a funcionalidade desse ponto? Ele vai criar, né, o meu projeto dentro da pasta aula preparação VS Code. Quando a gente executa sem o ponto, o que é que ele faz? Ele cria uma pasta do projeto e cria uma outra pasta com a mesma especificação do nome do projeto, né? Então, com o uso do ponto, ele vai criar essa pasta que é criada dentro do projeto e não cria a pasta do projeto. Então, vou executar aqui. Ele executou para que eu possa conferir, né, se a pasta foi criada. Digito o comando ls. Então, ele já mostra aqui, ó, o arquivo manage.py. Se eu não tivesse usado o ponto aqui, o que é que ele criaria dentro dessa pasta? Ele criaria uma pasta com esse nome e dentro dessa pasta colocaria o manage.py. Só que como eu usei o ponto, ele já cria o manage.py dentro da própria aula preparação VS Code aqui, tá? Então, essa é uma variação nova, né, do comando de criação de um projeto, se comparado aos que nós utilizamos nas aulas passadas. E por que a gente precisou fazer essa variação? Porque para a gente criar um ambiente virtual, aqui no VS Code, a gente já precisa estar com um projeto aberto. E como eu já tinha a pasta do projeto criada, eu não queria que o comando Django admin start project criasse uma nova pasta do projeto. Aí por isso que eu fiz o uso do ponto para que ele criasse dentro dessa pasta. Ok. Então, depois que eu crio a pasta do projeto, eu tenho que criar agora o quê? A minha aplicação. E a aplicação vai estar também aqui dentro da pasta do meu projeto, né? Só que o comando é um pouco diferente. Django admin start app. Então, todo projeto tem aplicações. Então, o projeto é Start Project. E as aplicações do projeto? Start app. Vou colocar o nome da minha aplicação app. Se vocês observarem aqui no explorador, ele já criou o nosso manage.py, a nossa pasta de aplicações e a nossa pasta, né, com os arquivos de configuração do Django. Então, feito isso, né, a gente já pode estar executando o nosso projeto. E a gente pode fazer essa execução aqui dentro do próprio terminal. De que modo? Python, né, manage.py server.
Então, aqui o nosso servidor já está rodando. Então, percebam que dentro de uma única janela, eu consigo fazer tudo em relação ao meu projeto, tá? Aqui, né, vamos ver o que falta do nosso plano de aula para a gente seguir. Matei aqui o serviço, tá? Vamos seguir aí o nosso plano de aula. Eu pulei essa configuração de quebra de linha automática de forma proposital. Deixa eu tentar ver aqui algum código na minha aplicação. Deixa eu ver aqui em Views. Oh, Deus. Não, vou aqui em Settings. Deixa eu fazer um teste aqui. Eu vou colocar uma linha aqui, mas logo após eu vou deletar essa linha. Percebam que isso aqui cria uma barra de rolagem e atrapalha, né, a leitura do que tem depois. Então, particularmente, isso aqui, para mim, não é um recurso interessante. Para mim, posso ser que para outras pessoas funcione, mas para mim eu não acho interessante. Por quê? Porque sempre eu tenho que ficar rolando aqui a barra de rolagem para ver qual é a última informação que tem no meu texto, na meu, meu comando, né, na minha linha, na, na minha string. Então, isso aqui realmente não é um recurso interessante. Só que a gente pode fazer com que essa quebra de linha aqui ela aconteça de forma automática. Por exemplo, chegou aqui, ele já joga para baixo, de forma automática. Tá? E como é que a gente faz uso desse recurso? Vou apagar isso aqui. Aqui no nosso plano, né, a propriedade que faz essa quebra de linha é essa propriedade aqui. Então, a gente vai setar esse valor on nessa propriedade. Para a gente fazer essa mudança, nós vamos vir aqui em Arquivo, Preferências, e clicar em Configurações. E nós vamos digitar aquela propriedade, Word Wrapper. E aqui dentro dessa propriedade, né, a gente vai marcar a opção On. Percebam, eu cliquei aqui em Word Wrapper e aí ele já mostrou aí algumas informações. Aqui é uma pesquisa e aqui eu vou alterar, né, para 1. Já está aplicando de forma automática essa mudança. Carregando, já aplicou. Vou fechar aqui e aqui novamente aqui no editor, eu vou colocar aqui, né, mesma escrita. Só que vejam que agora ele faz uma quebra de linha automática. Particularmente nas aulas, eu gosto muito desse recurso, porque eu não tenho que ficar mostrando um código quebrado, né, para vocês aqui. Então, eu escrevo vai ficar visível para vocês. Ok? Então, cumprimos aí mais uma etapa desse processo de configuração. Aqui eu trago também algumas outras extensões, né, que é a extensão Code Runner, que é um executor de código para várias linguagens, inclusive para o Python, para a gente fazer alguns testes rápidos. Então, vamos fazer
a instalação dessas extensões. Então, vou colocar aqui Fold, e ele já nos coloca aí como sugestão, como primeira opção, né? Ó, Fold Runner. Vou instalar. Então, perceba que ele cria aqui, ó, uma opção para rodar o código. É claro que não é todo o código que a gente vai rodar, né? Então, a gente faz um código em Python e a gente quer fazer uma execução para fazer um teste ali, então a gente pode fazer uso dele. Uma outra extensão que a gente vai estar fazendo uso aqui, né, para facilitar a nossa codificação, né, nos nossos templates, é o HTML Snippets. Vou usar essa de baixo aqui. Eu estava com um plano de fazer uso dessa aqui, só que ele já está colocando, né, que essa extensão aqui, ela está obsoleta, pois não está mais sendo mantida. Então, vamos usar aqui essa segunda opção. Também fez a instalação. Ó, aqui ele faz uma demonstração do que essa extensão ela permite. Deixa eu. Veja que ela já vai dando opções de autocomplete, né? Ó, criei toda a estrutura do código HTML. Ele já vai dando aqui, ó, as opções de autocomplete. Então, é uma extensão aí que vai nos facilitar, né? Quando a gente for criar nossos templates. A outra extensão é o HTML CSS Support. Essas extensões a gente vai estar vai estar se aproveitando delas, né? Porque o Django é um framework web. Então, a gente precisa estar constantemente criando aí, né, templates em HTML e as nossas páginas HTML podem ter recursos CSS. Então, a gente tem aí, né, recursos de autocomplete bem interessantes quando a gente faz a instalação dessas extensões. Bom, basicamente a gente conseguiu, né, integralizar aí uma, uma parte, né, do nosso projeto, fazendo uso do recurso aqui da IDE. Conseguimos criar um projeto, algumas telas já estavam abertas, mas se porventura essa área aqui de terminal de vocês não conseguirem visualizar ela, então vocês podem vir aqui em Python, né? Ambiente virtual, Venv, né? Vocês vão expandir aqui essa área, vão selecionar, ó, e tem uma opção aqui, ó, Open in Terminal, tá? E se eu não quiser abrir dentro de um terminal de um ambiente virtual? Digamos que eu acabei de executar e não está com o terminal do ambiente virtual. Hein? Vocês podem vir aqui também, ó, ver e abrir o terminal, tá? Então, são vários caminhos que vocês podem seguir aí. Então, é isso, pessoal. Vou finalizar aqui nossa aula e até o nosso próximo encontro.